O cheiro de cedro queimado e sálvia selvagem penetrava o ar da noite, pesado como um cobertor de inverno, enquanto os tambores pulsavam ao ritmo dos corações da matilha. As estrelas pareciam mais próximas naquela noite, testemunhas silenciosas do ritual que determinaria meu lugar, ou a falta dele, neste mundo que nunca me acolheu completamente. A luz da fogueira dançava, projetando sombras alongadas nos rostos dos membros da matilha, tornando-os ainda mais predatórios, ainda mais intimidantes. "Fique invisível", sussurrou minha tia Elara antes de morrer, me entregando o pingente de âmbar que agora apertava entre os dedos trêmulos. "Quando não conseguir lutar, torne-se invisível." O âmbar guardava um pequeno escorpião preservado há séculos. Frágil, mas com veneno suficiente para se defender dos gigantes. Era meu amuleto, meu lembrete de que mesmo os pequenos podem sobreviver. Eu não pertencia ali. Minha pele pálida e cabelos loiros quase brancos contrastavam com os tons terrosos que dominavam a matilha. Era como se eu fosse feita de giz em um mundo desenhado a carvão. Os olhares das fêmeas alfa percorriam meu vestido de linho branco. Simples demais, frágil demais, humano demais. Seus lábios se curvavam em sorrisos maliciosos, enquanto sussurravam entre si. "Olhem para ela, a filha mestiça de Glória. Nem consegue controlar a transformação por mais de meia hora. O que está fazendo na cerimônia de acasalamento? Dizem que tem sangue humano do lado paterno. Uma aberração. Ouvi dizer que nem cicatriza como nós. Tem sorte de ainda estar viva." Engoli seco e mantive o olhar baixo. A cerimônia de acasalamento acontecia apenas uma vez a cada 3 anos, quando a lua crescente de outono tocava seu ponto mais alto. Era quando os machos desacasalados, especialmente os alfas e betas, escolhiam suas companheiras. Não era um ritual de acasalamento no sentido humano, era uma declaração de intenções, uma promessa. O ato físico viria depois, em privado, conforme as tradições da matilha. E eu estava ali apenas porque minha mãe morrera há 5 luas, deixando-me sem proteção, e o conselho dos anciãos decidiu que era hora de encontrar um lugar para mim. Como se alguém fosse me escolher, murmurei para o fogo, ajeitando os fios dourados atrás da orelha. Um silêncio súbito caiu sobre a clareira, extinguindo até mesmo o som das risadas e conversas. Os tambores pararam. Os corpos se endireitaram. O ar ficou denso, carregado de feromônios e tensão. Mesmo sem olhar, eu sabia o que acontecia. O rei Alfa havia chegado. Gabriel. Nunca pronunciava seu nome em voz alta. Era como invocar uma tempestade, chamar um relâmpago para si. Durante os 3 anos desde que assumiu a liderança após a morte do pai, Gabriel transformou a Matilha dos Pinheiros do Norte na mais poderosa da região. Era conhecido por sua crueldade com os inimigos e lealdade feroz aos seus. Era o mais forte, o mais rápido, o mais letal. E segundo os sussurros das fêmeas na hora do banho no rio, o mais desejado. Ergui minimamente o olhar, apenas o suficiente para vê-lo através da cortina dos meus cílios. Gabriel caminhava com a confiança de quem nunca precisou duvidar de seu lugar no mundo. Seus cabelos negros como carvão emolduravam um rosto esculpido em ângulos severos, pele bronzeada pelo sol das patrulhas incessantes. Seus olhos, 2 fragmentos de céu noturno, varriam a multidão com a precisão de um predador. Ao seu lado caminhava Rafael, seu beta e braço direito, igualmente intimidante, porém com uma aura mais calculista. Os 2 homens pararam no centro da clareira, ao lado da fogueira cerimonial. Gabriel usava apenas calças de couro escuro e um colar com dentes de seus inimigos derrotados, lobos de matilhas rivais que ousaram desafiar seu território. Seu peito nu exibia cicatrizes de batalhas, cada uma delas contando histórias de vitórias e demonstrações de força. Hoje é a noite em que reafirmamos os laços que fortalecem nossa matilha. A voz de Gabriel reverberou pela clareira, grave e autoritária. A lua escolheu este momento para que alguns de vocês encontrem suas parceiras, aquelas que carregarão o futuro de nosso sangue. Afundei ainda mais no meu lugar, encolhendo-me como se pudesse me tornar invisível. Funcionava com coiotes e ursos quando eu era criança. Ficar tão quieta que eles simplesmente não me notavam.
Talvez funcionasse com lobos alfas também. O ritual começou. Um a um, os machos não acasalados se aproximavam do centro, declaravam suas intenções e caminhavam em direção à fêmea escolhida. Algumas recusavam com um simples balançar de cabeça, outras aceitavam, colocando-se ao lado do pretendente. Cada novo par formado recebia a bênção do rei alfa e se retirava para as bordas da clareira. O tempo passava lentamente, como mel escorrendo numa manhã fria. O calor da fogueira, combinado com o cansaço acumulado das noites em claro temendo este momento, começava a me entorpecer. Apertei o pingente de âmbar com mais força, sentindo suas bordas irregulares marcarem minha palma. Precisava ficar acordada, precisava continuar invisível. Quando o último dos betas fez sua escolha, Gabriel deu um passo à frente. O silêncio tornou-se palpável. Era a tradição que o alfa, se desacasalado, escolhesse por último. As fêmeas alfas não escolhidas endireitaram as costas, ajustaram os cabelos, entreolharam-se com a tensão da competição. Todas queriam ser a rainha alfa. Gabriel caminhou lentamente pelo círculo, seus passos deliberados e pesados na terra batida. Seus olhos negros examinavam cada rosto com a frieza de um juiz. Quando passou por mim, nem sequer baixou o olhar. Por que olharia? Eu era a aberração, a mestiça que mal conseguia se transformar, a garota que todos esperavam que desaparecesse na floresta qualquer dia desses. Foi então que ocorreu o impensável. Gabriel parou, deu meia volta. Seus olhos encontraram os meus pela primeira vez desde que me lembrava. Nunca havia notado que, no centro daquele negro profundo, havia um anel de âmbar ao redor de suas pupilas, da mesma cor do meu amuleto. Você, ele disse, sua voz um trovão distante. Como se chama? O tempo congelou. Senti todos os olhares convergindo para mim. Alguns em choque, outros em descrença, muitos em fúria mal contida. Helena. Consegui sussurrar, a garganta subitamente seca como areia. Gabriel inclinou a cabeça levemente para o lado, como faria em sua forma de lobo ao avaliar algo intrigante. Helena, ele repetiu, meu nome soando diferente em sua voz, como se fosse algo precioso e não um fardo. Levante-se. Minhas pernas tremiam como folhas de álamo sob o vento de outono quando me pus de pé. Meu vestido branco e simples parecia ainda mais inadequado comparado às roupas elaboradas das fêmeas alfa, com seus couros trabalhados e peles luxuosas. Você é filha de Glória, não é? Perguntou ele, dando um passo em minha direção. Assenti, incapaz de falar. Como ele sabia o nome da minha mãe? Ela havia sido apenas uma omega, relegada às margens da matilha, após se envolver com um humano, meu pai, que nunca conheci. Gabriel deu mais um passo à frente, agora próximo o suficiente para que eu sentisse seu calor. Ele era tão alto que precisei inclinar a cabeça para manter o contato visual. Lembro-me dela, disse ele para minha surpresa. Ela salvou minha irmã mais nova durante o ataque da matilha do Rio Vermelho. Arriscou-se por alguém que mal conhecia. Meus olhos se arregalaram. Ninguém nunca mencionava os feitos da minha mãe. Sua história havia sido enterrada junto com sua desgraça. O sangue dela corre em você, continuou Gabriel. Seus olhos agora percorrendo meu rosto como se procurasse algo. E há algo mais. Um murmúrio crescente agitava a multidão. Rafael, o beta, aproximou-se com expressão preocupada. Gabriel, talvez devêssemos prosseguir com as tradições. Há muitas fêmeas alfa. Silêncio, rosnou Gabriel sem desviar os olhos de mim, e o som foi tão profundo que senti nas entranhas. Rafael recuou imediatamente. O rei alfa voltou sua atenção para mim, e num movimento inesperado estendeu a mão. Em sua palma aberta repousava uma pequena faca cerimonial com cabo de osso. Se aceitar minha escolha, Helena, corte sua palma e junte seu sangue ao meu, declarou ele. Ofegos coletivos ecoaram pela clareira. Aquilo era mais do que uma escolha de acasalamento. Era uma proposta de união de sangue, o nível mais profundo de compromisso entre os lobos. Raramente oferecido e praticamente nunca a alguém como eu. Por quê? A pergunta escapou de meus lábios antes que pudesse contê-la.
Um sorriso enigmático curvou o canto da boca de Gabriel, o primeiro que já havia visto em seu rosto sempre severo. Porque vejo algo em você que os outros não veem, respondeu ele. Algo que nossa matilha precisa desesperadamente. Minha mão tremeu ao pegar a faca. Senti o peso dos olhares, o choque, a inveja, a fúria. A matriarca Selena, mãe de 3 fêmeas alfa, parecia prestes a transformar-se ali mesmo e atacar. Em algum lugar na multidão, ouvi um rosnado abafado. Encarei os olhos de Gabriel, procurando qualquer sinal de crueldade ou zombaria. Encontrei apenas intensidade e algo mais que não consegui identificar. A lâmina cortou minha palma, liberando um filete de sangue vermelho vivo. Gabriel fez o mesmo em sua própria mão. Então as uniu, nosso sangue se misturando. Eu escolho Helena como minha companheira, declarou ele para toda a matilha, sua voz carregando o peso de lei inquestionável. Quem desafiar minha escolha, desafia a mim. O mundo girou ao meu redor. O calor da fogueira, o choque da situação, a exaustão das noites sem dormir. Tudo convergiu como uma onda. A última coisa que vi foi o rosto de Gabriel se transformando de determinação em preocupação quando minhas pernas cederam. E então, para o horror supremo de todos os presentes, eu, a nova escolhida do Rei Alfa, caí desmaiada diretamente nos braços do homem mais poderoso e temido das matilhas do norte. Acordei envolta em calor e cheiros desconhecidos. Cedro, pinho, terra molhada e algo mais primitivo, mais potente, o cheiro de alfa. Abri os olhos lentamente e percebi que não estava em minha pequena cabana na periferia do território. As paredes ao meu redor eram de madeira polida, decoradas com peles luxuosas e armas antigas. Através de uma janela alta, a luz da manhã filtrava-se em feixes dourados, revelando partículas de poeira que dançavam no ar como pequenas estrelas. Estava deitada em uma cama enorme, coberta por peles macias e lençóis de algodão que pareciam abraçar meu corpo. Meu vestido branco havia sido substituído por uma camisola de linho fino. Alguém tinha me trocado enquanto eu dormia. O pensamento fez meu rosto queimar de vergonha. Finalmente acordou. A voz fez meu corpo inteiro congelar. Gabriel estava sentado em uma cadeira de madeira escura a poucos metros da cama, observando-me com aqueles olhos impenetráveis. Não usava camisa, apenas calças de algodão simples. À luz do dia, suas cicatrizes pareciam mapas de batalhas passadas, territórios conquistados à força de garras e dentes. O que aconteceu? Perguntei, minha voz saindo mais fraca do que pretendia. Você desmaiou, respondeu ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Bem no meio da cerimônia, nos braços do Rei Alfa, diante de toda a matilha. O tom dele não era de acusação, mas senti o peso do que aquilo significava. Ninguém jamais havia demonstrado tal fraqueza em um momento tão crucial. Era como se eu tivesse confirmado todas as suspeitas sobre minha inadequação. Perdoe-me, murmurei, apertando o cobertor entre os dedos. Foi então que notei. Meu pingente de âmbar havia sumido. Meu amuleto. Onde está? Gabriel ergueu a mão, revelando o pingente pendurado entre seus dedos. A luz da manhã atravessava o âmbar, fazendo o pequeno escorpião em seu interior brilhar como se estivesse vivo. É raro, comentou ele, observando o objeto com curiosidade. Âmbar verdadeiro com um escorpião preservado. Deve ter centenas de anos. Era da minha tia, expliquei, estendendo a mão para pegá-lo. Gabriel hesitou por um momento antes de devolvê-lo. Ela me deu antes de morrer. Disse que me protegeria. Elara, disse ele, surpreendendo-me mais uma vez. Sua tia era Elara, a curandeira. Assenti, perplexa. Como ele sabia tanto sobre minha família quando a maioria da matilha fingia que nem existíamos? Ela salvou meu pai uma vez, continuou Gabriel, seu olhar perdendo-se momentaneamente em alguma lembrança distante. Antes que a doença da lua o consumisse completamente, deu-lhe mais 2 anos de vida. A doença da lua, uma condição rara que afetava apenas os lobos alfas mais poderosos, fazendo com que perdessem gradualmente o controle sobre suas transformações até ficarem presos entre homem e lobo, enlouquecendo de dor.
O antigo rei Alfa havia sofrido uma morte terrível por causa dela. Não sabia disso, confessei, segurando o pingente contra o peito. Gabriel se levantou e caminhou até a janela. A luz matinal delineava seu perfil austero, destacando os ângulos afiados de sua mandíbula e o pescoço forte. Há muitas coisas que você não sabe, Helena, disse ele, seu olhar fixo no horizonte. Assim como há muitas coisas que a matilha não sabe sobre você. Um frio percorreu minha espinha. O que ele queria dizer? O que sabia sobre mim? Por que me escolheu? Perguntei, reunindo coragem. Todas aquelas fêmeas alfa. Qualquer uma delas seria uma escolha melhor. Mais forte, mais pura, mais previsível, ele completou, voltando-se para mim. Mais interessada no poder do que na matilha. Mais propensa a conspirar pelos próprios interesses. Suas palavras me pegaram de surpresa. Ele deu alguns passos em minha direção. E instintivamente recuei contra a cabeceira da cama. Não tenha medo de mim, disse ele, sua voz suavizando-se levemente. Todos têm medo de você, respondi com honestidade. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Como deveria ser. O medo mantém a ordem. E é isso que você quer? Uma companheira que também tema você? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Mordi o lábio, temendo ter ido longe demais. Gabriel me observou por um longo momento. Seu rosto uma máscara ilegível. O que eu quero, disse ele finalmente, é uma companheira que veja além do medo. Que enxergue o que precisa ser feito para o bem da matilha, mesmo quando as decisões são difíceis. Alguém que equilibre o que sou. Franzi o senho, confusa com suas palavras. Ele se aproximou mais, agora parado ao lado da cama, sua presença dominando todo o espaço ao redor. Sua mãe não era apenas uma omega qualquer, continuou ele. Antes de se envolver com um humano, ela era a principal conselheira do meu pai. Tinha o dom da verdade. O dom da verdade? Repeti sem entender. A capacidade de enxergar mentiras, de sentir intenções ocultas. Um dom raro, mesmo entre os mais antigos da nossa espécie, explicou Gabriel. E suspeito que você tenha herdado isso dela. Meu coração acelerou. Como ele poderia saber sobre as sensações estranhas que me acompanhavam desde a infância? As vezes em que sabia, sem qualquer explicação, que alguém mentia? O desconforto que sentia perto de pessoas com intenções obscuras? Não sei do que está falando. Menti, apertando o pingente com mais força. Gabriel inclinou a cabeça, seu olhar perfurando o meu. Agora você está mentindo para mim, afirmou com certeza absoluta. Posso sentir seu cheiro mudar sutilmente quando mente. É fascinante. Corei intensamente, pega em flagrante. Por que isso importaria para você? Perguntei, tentando desviar o assunto. Por que a traição à espreita na nossa matilha? Respondeu ele, sua voz baixando para um tom grave e perigoso. Alguém está conspirando contra mim, fazendo alianças com matilhas rivais. Preciso de alguém que possa identificar quem não é leal. A revelação me deixou sem fôlego. Então era isso. Ele não me queria como companheira de verdade. Queria apenas usar minha suposta habilidade. Então é por isso que me escolheu? Para ser sua detectora de mentiras? As palavras saíram amargas da minha boca. Gabriel se sentou na beira da cama, próximo o suficiente para que seu calor me envolvesse. Instintivamente recuei. No início, sim, admitiu ele, com uma honestidade que me surpreendeu. Quando percebi quem você era, filha de Glória, comecei a observá-la. Notei como você sempre sabia quando os outros diziam inverdades, como se afastava instintivamente dos que tramavam algo. Foi quando comecei a considerar me usar. Completei por ele, a mágoa evidente em minha voz. Te proteger, corrigiu ele. Colocá-la ao meu lado, onde ninguém ousaria tocá-la. E depois, desafiei. Quando descobrir quem são seus inimigos, o que fará comigo? Me mandará de volta para minha cabana nos limites do território? Gabriel estendeu a mão lentamente, e para minha surpresa, tocou meu rosto. Seus dedos eram calejados, mas seu toque era gentil, quase hesitante. Há algo mais em você que me intriga, Helena, disse ele, sua voz mais baixa agora. Algo além do dom.
Uma força que você mesma não reconhece. Tentei ignorar o calor que se espalhava pelo meu corpo com seu toque. Tentei ignorar como meu lobo interior, a parte fraca e subdesenvolvida que raramente se manifestava, parecia ronronar de satisfação com a proximidade dele. Não sou forte, contestei. Mal consigo me transformar, sou mais humana do que loba, uma aberração, como todos dizem. E se eu dissesse que essa parte humana em você pode ser exatamente o que salvará nossa matilha? Antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu bruscamente. Rafael, o beta, entrou com expressão tensa, parando abruptamente ao nos ver tão próximos. Perdão, Alfa, disse ele, baixando os olhos em sinal de submissão, mas eles chegaram. A matilha dos Lagos do Sul está nos limites do território, exigindo uma reunião imediata. Gabriel se levantou em um movimento fluido, sua postura imediatamente mudando para a do rei Alfa implacável. Quantos? Perguntou pegando uma camisa que estava dobrada sobre uma cadeira. Pelo menos 20, incluindo Victor, o alfa deles, respondeu Rafael, lançando-me um olhar rápido e desconfiado. Preparados para lutar? Sim, mas dizem que vieram para negociar. Mencionaram algo sobre a cerimônia de ontem, sobre sua escolha. Senti meu sangue gelar. A matilha dos Lagos do Sul era conhecida por seu conservadorismo brutal e por desprezar qualquer traço de humanidade entre os lobos. Gabriel terminou de se vestir e virou-se para mim. Descanse mais um pouco. Mandarei Sara trazer comida para você, disse ele. Então, em um movimento que me pegou completamente desprevenida, inclinou-se e colocou os lábios sobre minha testa em um toque breve, porém firme. Um beijo de reivindicação, um gesto territorial. Você está segura aqui. Ninguém entrará sem minha permissão. Depois que saíram, fiquei sentada na cama, tocando o lugar onde seus lábios haviam estado, confusa e atordoada com tudo o que estava acontecendo. Minha vida havia virado de cabeça para baixo em menos de um dia. Eu, que sempre vivera nas sombras, agora estava no centro de uma tempestade. Sara, uma beta de meia-idade com olhos gentis, trouxe uma bandeja com comida, pão fresco, queijo, frutas e carne assada. Ela me olhava com curiosidade mal disfarçada enquanto eu comia. É verdade que você não consegue se transformar? Perguntou finalmente, sua voz um sussurro conspiratório. Consigo, respondi entre mordidas. Só não por muito tempo, e dói mais do que deveria. Ela assentiu, pensativa. Minha avó era assim, mestiça também. Dizia que sua humanidade era sua força, não sua fraqueza, comentou Sara, arrumando as peles da cama. Foi a melhor rastreadora que a matilha já teve. Dizia que por ser parcialmente humana, conseguia pensar como eles, antecipar seus movimentos. Suas palavras acenderam uma pequena chama de esperança em meu peito. Talvez houvesse um lugar para mim, afinal. Por que Gabriel me escolheu, Sara? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade, a verdade. Sara parou o que estava fazendo e me encarou com uma seriedade inesperada. Por que ele está morrendo, querida? A declaração caiu como uma pedra em águas calmas, criando ondas de choque que reverberaram por todo o meu corpo. O quê? Consegui balbuciar. A doença da lua, explicou ela, baixando ainda mais a voz. Como o pai dele. Os primeiros sinais já começaram. Tremores nas mãos. Dificuldade para retornar à forma humana após a transformação. Ele precisa de uma companheira com sangue humano para fortalecer a linhagem, para que seus filhos não carreguem a maldição. Fiquei sem palavras, o choque paralisando meus pensamentos. Gabriel, o poderoso rei Alfa, estava adoecendo, e me escolhera não por algum dom misterioso, mas por meu sangue diluído, por desespero. Ninguém sabe disso além de Rafael, eu e agora você, continuou Sara. Se os outros alfas descobrirem sua fraqueza, haverá desafios, sangue, mortes. E a matilha dos Lagos do Sul? Perguntei, temendo a resposta. Os olhos de Sara se encheram de preocupação. Eles sabem que algo está errado. Vieram para confirmar os rumores, e talvez para algo pior. Um rugido distante ecoou pelas paredes da casa, fazendo-nos sobressaltar. O rugido de um alfa enfurecido. O rugido de Gabriel.
O que foi isso? Perguntei, levantando-me rapidamente. Sara correu para a janela e olhou para fora, seu rosto empalidecendo. Começou, murmurou ela. Vítor desafiou Gabriel pela liderança da matilha e por você. O rugido reverberou novamente, mais próximo desta vez, seguido por gritos e uivos que encheram o ar como uma tempestade de som. Corri para a janela, empurrando Sara para o lado. No centro da clareira principal, um círculo havia se formado ao redor de 2 homens. Gabriel e um desconhecido que só poderia ser Victor, o alfa dos Lagos do Sul. Você não pode ir lá fora, alertou Sara, segurando meu braço. Um desafio entre alfas é sagrado. Ninguém pode interferir. Por que estão lutando por mim? Perguntei, minha voz trêmula. Eu nem conheço esse Victor. Os olhos de Sara se suavizaram com compaixão. Não é por você, criança. É pelo que você representa. Uma fraqueza. Uma brecha na armadura de Gabriel. Victor está usando sua escolha como prova de que o Rei Alfa está perdendo o juízo, tornando-se fraco. Ela hesitou por um momento antes de continuar. Há boatos de que sua mãe e Victor tiveram um caso antes dela conhecer seu pai humano. Talvez ele veja isso como uma oportunidade de reivindicar o que acredita ser seu por direito. A revelação me atingiu como um golpe físico. Minha mãe nunca havia mencionado Victor. Nunca havia falado sobre nenhum lobo além do meu pai humano, que ela descrevia como gentil e sonhador, um músico que passava pela região quando se conheceram. Voltei meus olhos para a cena lá fora. Gabriel e Victor circulavam um ao outro como predadores, ambos ainda em forma humana, mas com os olhos brilhando em âmbar sobrenatural. A primeira fase da transformação. Victor era menor que Gabriel, mas mais corpulento, com músculos densos e cabelos loiro-escuros cortados rente ao crânio. Sua expressão exibia um sorriso confiante, quase presunçoso. Você escolhe uma meio-sangue fraca para fortalecer nossa matilha? A voz de Victor era alta o suficiente para que todos ouvissem. Isso prova o que muitos já suspeitavam, Gabriel. Você está perdendo o controle. A doença da lua já começou a corroer sua mente. O rosto de Gabriel permaneceu impassível, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a rigidez em sua postura. Estava se controlando, evitando a transformação precipitada. Minha escolha é minha, respondeu Gabriel, sua voz baixa, mas carregando o peso da autoridade. Questionar o Alfa em sua própria terra é um ato de guerra, Victor. Victor riu, um som áspero que arrepiou minha pele. Não é guerra quando é misericórdia. Estou aqui para livrar sua matilha de um líder enfraquecido antes que todos vocês caiam sob o domínio dos humanos. A multidão murmurou, algumas vozes em concordância, outras em protesto. Percebi com horror que a matilha estava dividida. Alguns olhavam para Gabriel com dúvida nos olhos, o primeiro sinal de que sua autoridade estava sendo questionada. Vou dar um banho rápido, falei para Sara, afastando-me da janela. Preciso me vestir adequadamente. Você não vai sair deste quarto, exclamou Sara, horrorizada. Gabriel ordenou. Eu não sou um de seus betas para receber ordens. Retruquei com uma firmeza que não sabia possuir. Se estão lutando por minha causa, tenho o direito de estar presente. Antes que Sara pudesse protestar novamente, entrei no banheiro adjacente ao quarto. Uma banheira de cobre já estava preparada, a água ainda morna. Lavei-me rapidamente, pensando no que faria. Não tinha um plano, apenas a certeza crescente de que não podia ficar escondida enquanto Gabriel lutava, possivelmente enfraquecido pela doença, por algo que envolvia minha existência. Quando saí do banho, encontrei um vestido verde escuro cuidadosamente dobrado sobre um banco. Era simples, mas feito de um tecido fino que jamais poderia comprar com o pouco que ganhava ajudando na horta comunitária. Um presente de Sara, sem dúvida. Vesti-me rapidamente e prendi meus cabelos loiros em uma trança simples. Coloquei o pingente de âmbar no pescoço, sentindo seu peso familiar contra minha pele. Quando não conseguir lutar, torne-se invisível. As palavras de tia Lara ecoaram em minha mente, mas desta vez algo em mim se rebelou contra elas. Talvez houvesse momentos em que ser visível fosse mais importante do que se esconder. Quando abri a porta do quarto, Sara já não estava lá. Os rugidos e gritos haviam aumentado. A luta devia ter escalado. Desci as escadas da casa principal
encontrando-a estranhamente vazia. Todos estavam na clareira, assistindo ao confronto que poderia redefinir o futuro da matilha. Saí pela porta dos fundos, contornando a multidão para chegar mais perto sem ser notada. Os lobos estavam tão absortos no espetáculo sangrento à sua frente que mal perceberam minha presença. O que vi gelou meu sangue. Gabriel e Victor haviam se transformado completamente. 2 lobos gigantescos se enfrentavam no centro do círculo. Um negro como a noite mais profunda, outro com pelagem dourada acinzentada. Ambos sangravam de múltiplos ferimentos, mas era Gabriel quem parecia estar em desvantagem. Seus movimentos, normalmente precisos e letais, demonstravam uma hesitação sutil, uma fração de segundo de atraso. A doença da lua, pensei com desespero, estava afetando sua capacidade de manter a forma transformada. Victor percebeu a fraqueza. Com um movimento rápido, lançou-se sobre Gabriel, suas presas poderosas visando a garganta exposta. Gabriel conseguiu desviar no último instante, mas não completamente. As presas de Victor rasgaram seu ombro, arrancando um ganido de dor que ecoou pela clareira. O lobo negro cambaleou, e por um instante terrível, achei que cairia. A multidão conteve a respiração coletivamente. Rafael, na forma humana, deu um passo à frente como se quisesse intervir, mas foi contido por outros betas. Um desafio alfa era sagrado. Interferir significaria morte certa. Foi então que senti algo estranho. Uma vibração dentro do meu peito, um calor se espalhando pelos meus membros. Meu pingente de âmbar começou a esquentar contra minha pele, quase queimando. A sensação era diferente de tudo que já havia experimentado. Não era a dor lancinante de minhas raras e breves transformações, mas algo mais profundo, mais antigo. Victor avançou novamente, suas garras cortando o ar em direção aos olhos de Gabriel. Algo dentro de mim se partiu. "Pare!" gritei, minha voz carregando uma autoridade que não reconheci. Para meu espanto absoluto, Victor hesitou. Foi apenas um segundo, mas suficiente para que Gabriel se reposicionasse, evitando o golpe. Todos os olhares se voltaram para mim. Estava no limite do círculo sagrado, meus cabelos loiros balançando com a brisa, o pingente de âmbar brilhando intensamente contra o tecido verde do vestido. Senti as pernas tremerem, mas mantive-me firme. Victor me encarou com seus olhos de lobo, o dourado sobrenatural perfurando-me como se tentasse entender o que eu era. Então, num movimento fluido e surpreendente, retornou à forma humana. Nu e ensanguentado, mas com um sorriso calculista nos lábios, ele caminhou em minha direção. "A mestiça fala", disse ele, sua voz carregando uma nota de diversão cruel. "E acredita que pode interferir em assuntos de alfas." Gabriel também retornou à forma humana, seu corpo coberto de ferimentos que já começavam a cicatrizar, embora mais lentamente do que deveriam. Seus olhos iam de mim para Victor, uma preocupação evidente neles. "Helena, volte para dentro", ordenou Gabriel, sua voz rouca de exaustão. Ignorei-o, meus olhos fixos em Victor. "Você não está lutando por justiça ou pelo bem da matilha", declarei dando um passo à frente. "Está lutando por poder, por orgulho ferido." Victor ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso com minha ousadia. "E o que uma aberração como você saberia sobre os motivos de um alfa puro-sangue?" questionou ele, aproximando-se perigosamente. "Sei quando alguém mente", respondi, sentindo o calor do pingente aumentar. "Posso sentir suas intenções. Você não se importa com esta matilha. Quer apenas o que não pôde ter." Um murmúrio percorreu a multidão. Victor estreitou os olhos, sua expressão endurecendo. "Sua mãe era uma vadia traidora que escolheu um humano fraco em vez de um alfa", cuspiu ele. "E você é a prova viva de seu erro. Sangue diluído, indigno de..." Não terminou a frase. Com um rugido que pareceu abalar a própria terra, Gabriel se lançou sobre Victor, suas garras já estendidas mesmo na forma humana. Os dois rolaram pelo chão em uma confusão de membros e sangue, transformando-se parcialmente, um estado perigoso e instável entre homem e lobo. "Ela é minha escolhida", rugiu Gabriel,
sua voz distorcida pela transformação parcial. Minha companheira! Insultar Helena é insultar o Rei Alfa. Vi o momento exato em que algo mudou nos olhos de Gabriel. Um lampejo vermelho substituindo o dourado natural. Um tremor percorrendo seu corpo. A doença da lua manifestando-se no pior momento possível. Victor também percebeu. Com um sorriso vitorioso, aproveitou o instante de hesitação involuntária de Gabriel para desferir um golpe poderoso, suas garras rasgando o peito do Rei Alfa. Vejam! Gritou Victor para a multidão enquanto Gabriel cambaleava para trás, lutando visivelmente para manter o controle. Seu rei está doente. A doença da lua já o consome. Logo será um perigo para todos vocês. Alguns membros da matilha recuaram, o medo evidente em seus rostos. Outros permaneceram firmes, leais a Gabriel apesar de tudo. A divisão estava clara agora, e Victor a estava explorando magistralmente. Foi quando algo dentro de mim despertou. Não foi uma decisão consciente, mas um instinto profundo e primordial. Caminhei para o centro do círculo, colocando-me entre Gabriel e Victor. Se quer ser alfa desta matilha, disse a Victor, minha voz estranhamente calma, terá que me matar primeiro. Victor riu, genuinamente divertido. Com prazer, pequena aberração. Ele avançou para mim, mas algo o deteve. Meu pingente de âmbar agora brilhava com uma luz própria, pulsando como um pequeno sol contra meu peito. Senti o calor se espalhar por todo o meu corpo, uma sensação de poder que nunca havia experimentado antes. Helena. A voz de Gabriel soou atrás de mim. Um aviso, um apelo. Ignorei-o. Encarei Victor diretamente nos olhos e fiz algo que jamais imaginei ser capaz. Voluntariamente, convidei a transformação. A dor não veio. Em seu lugar, senti uma onda de calor e poder percorrendo cada fibra do meu ser. Minha visão aguçou-se, os cheiros intensificaram-se, os sons clarificaram-se. Olhei para minhas mãos e vi que não eram mais mãos, mas patas cobertas por um pelo branco como neve, quase luminoso sob a luz do sol. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Mesmo Victor recuou um passo, a surpresa evidente em seu rosto. Impossível, murmurou ele. Uma loba branca? Não entendi completamente o significado de sua reação, mas senti o impacto que minha transformação causou. Pela primeira vez, não senti dor ou fraqueza. Senti-me completa, poderosa, como se finalmente tivesse encontrado uma parte de mim que estivera adormecida por toda a vida. Gabriel se colocou ao meu lado, seu lobo negro contrastando com meu pelo branco. Juntos, formávamos uma visão que parecia saída de lendas antigas, o lobo da noite e a loba da lua, lado a lado contra a ameaça. Victor olhou ao redor, percebendo que havia perdido o momento. A matilha agora nos observava com algo novo em seus olhares, não apenas respeito, mas reverência, como se tivessem testemunhado algo sagrado. Isto não acabou, rosnou Victor, recuando lentamente. A doença não desapareceu apenas porque encontrou uma companheira rara. Ele ainda vai cair, e quando isso acontecer, estarei esperando. Com um gesto, reuniu seus seguidores. A matilha dos Lagos do Sul começou a se retirar, mas não antes de Victor lançar um último olhar em minha direção. Um olhar que prometia que nossos caminhos se cruzariam novamente. Quando se foram, permitindo-me relaxar, percebi algo assustador. Não sabia como voltar à forma humana. O pânico começou a crescer em meu peito. E se ficasse presa nesta forma para sempre? Como se sentisse minha angústia, Gabriel se aproximou mais, tocando seu focinho no meu. Um gesto gentil, reconfortante. Seus olhos negros, mesmo na forma de lobo, transmitiam uma mensagem clara. Confie em mim. Fechei os olhos e tentei me concentrar na sensação de ser humana novamente. Por um momento aterrorizante, nada aconteceu. Então, lentamente, senti o calor retroceder, meus membros alongarem-se, minha consciência retornar à forma familiar. Quando abri os olhos, estava novamente humana, ainda usando o vestido verde que, milagrosamente, não havia se rasgado durante a transformação. Algo inédito, já que minhas roupas normalmente se destruíam no processo. O pingente de âmbar continuava em meu pescoço, agora frio novamente,
o pequeno escorpião dentro dele aparentemente adormecido. Gabriel também havia retornado à forma humana, e alguém, provavelmente Rafael, havia jogado uma capa sobre seus ombros. Seu corpo ainda mostrava os ferimentos da luta, mas seus olhos brilhavam com algo que nunca havia visto antes neles. Uma loba branca, disse ele, sua voz um sussurro de assombro. Depois de tantas gerações, a lenda se cumpre. Que lenda? Perguntei confusa. Antes que pudesse responder, Sara se aproximou rapidamente, trazendo mantos para nós dois, seu rosto iluminado por um sorriso radiante. A loba da cura, disse ela, olhando para mim como se eu fosse um milagre encarnado. Aquela que traz o equilíbrio de volta quando a escuridão ameaça consumir tudo. Olhei em volta e vi toda a matilha se ajoelhando lentamente. Primeiro os ômegas, depois os betas, e por fim até mesmo os alfas. Todos se curvavam não apenas para Gabriel, mas para mim também. O que está acontecendo? Sussurrei para Gabriel, completamente atordoada. Ele tomou minha mão na sua, seus olhos nunca deixando os meus. Você não é uma aberração, Helena, disse ele, sua voz carregando uma emoção que jamais imaginei que possuísse. Você é a cura que nossa matilha esteve esperando por gerações. A noite caiu sobre o território dos Pinheiros do Norte, trazendo consigo um silêncio reverente. Após o confronto com Victor, a matilha havia se dispersado para seus afazeres, mas algo havia mudado fundamentalmente. Os olhares que antes me seguiam com desprezo ou pena, agora carregavam curiosidade e um respeito hesitante. Alguns dos mais velhos até mesmo inclinavam levemente a cabeça quando passavam por mim. Um gesto reservado apenas para aqueles de alta posição na hierarquia. Gabriel havia se retirado para a casa de cura com Rafael e alguns anciãos, deixando-me aos cuidados de Sara. Seus ferimentos, embora graves, começavam a cicatrizar, mas todos sabíamos que o verdadeiro inimigo não eram os cortes e mordidas, mas sim a doença que se escondia em seu sangue. O que significa ser uma loba branca? Perguntei a Sara enquanto ela trançava meu cabelo na frente da lareira da casa principal. A noite esfriava rapidamente, anunciando a proximidade do inverno. Sara sorriu, seus dedos habilidosos trabalhando com delicadeza. É uma linhagem antiga e rara, explicou ela. Dizem que as lobas brancas aparecem apenas em tempos de grande necessidade, quando o equilíbrio entre nossos lados humano e lobo está ameaçado. São curandeiras por natureza, capazes de tocar a alma do lobo e acalmá-la. Mas isso não faz sentido, argumentei, tocando o pingente de âmbar. Sempre fui fraca, incapaz de manter a transformação por mais de alguns minutos. Como posso ser algo tão especial? Sara parou o que fazia, seu rosto assumindo uma expressão pensativa. Sua tia Elara sabia, disse ela após um momento. Por isso lhe deu o pingente. Não é apenas um amuleto comum, Helena. É um artefato antigo, feito para despertar o dom quando o momento fosse certo. Peguei o pingente entre os dedos, observando o pequeno escorpião em seu interior. Sob a luz bruxuleante da lareira, quase parecia se mover. Minha tia nunca mencionou nada disso, murmurei. Ela provavelmente queria protegê-la, respondeu Sara, terminando a trança e sentando-se ao meu lado. Ser uma loba branca é um dom, mas também um fardo. Muitos buscariam usá-la para seus próprios fins, como Victor tentou fazer hoje. E Gabriel? Perguntei, a pergunta que realmente me atormentava. Ele me escolheu apenas por causa desse dom. Sara pegou minhas mãos entre as suas, seus olhos sérios encontrando os meus. Gabriel a observava muito antes de saber o que você realmente era. Ele via algo em você que os outros não viam. Força, não fraqueza, compaixão, não submissão. Desviei o olhar, incapaz de acreditar totalmente em suas palavras. Como poderia o poderoso Rei Alfa ter notado alguém como eu antes de tudo isso? Um som na porta interrompeu nossa conversa. Rafael estava lá, seu rosto normalmente severo, agora marcado por linhas de preocupação. Ele está pedindo por você, disse simplesmente. Meu coração saltou, dividido entre apreensão e algo mais que não conseguia nomear. Levantei-me, alisando o vestido verde que ainda usava. Ele está... Hesitei.
Estável, por enquanto, respondeu Rafael, seus olhos avaliando-me com uma nova perspectiva. Mas a luta acelerou o progresso da doença. Precisamos agir rapidamente. Rafael me conduziu através da noite fria até uma pequena cabana afastada das outras. A casa de cura, tradicionalmente o domínio dos curandeiros da matilha, estava iluminada por dezenas de velas, criando um ambiente quase sagrado. Dentro, o ar estava pesado com o cheiro de ervas, sálvia, cedro, algo amargo que não reconheci. Em uma cama baixa de madeira escura, coberto apenas por um lençol fino da cintura para baixo, estava Gabriel. Seu torso nu revelava os ferimentos da luta, alguns ainda abertos, outros já formando cicatrizes prateadas. Sua pele, normalmente bronzeada, tinha um tom acinzentado, e suas mãos tremiam levemente, mesmo em repouso. Ao lado da cama estava Miriam, a anciã curandeira, misturando algo em um pequeno caldeirão de cobre. Ela ergueu os olhos quando entrei, seu rosto enrugado se iluminando com reconhecimento. A loba branca chegou, anunciou ela, fazendo um gesto para que me aproximasse. Gabriel abriu os olhos ao ouvir sua voz. Quando seu olhar encontrou o meu, senti algo passar entre nós. Uma corrente invisível, poderosa como a própria lua. Helena, disse ele, sua voz mais fraca do que jamais ouvira, mas ainda carregando aquela autoridade inata. Deixem-nos, ordenou Miriam, surpreendendo a todos. Mesmo Rafael pareceu hesitar antes de aceitar a ordem de alguém que não era seu alfa. Quando todos saíram, Miriam se virou para mim, seus olhos antigos perfurando os meus como se pudessem ver até minha alma. Você sabe o que precisa ser feito? Perguntou ela. Balancei a cabeça confusa e assustada. Não tenho ideia do que sou ou do que posso fazer, confessei. Até ontem, era apenas a mestiça fraca que todos evitavam. Miriam sorriu, um sorriso que carregava séculos de sabedoria. Você sempre foi mais do que isso, criança. Apenas não estava pronta para ver. Ela pegou minha mão e a colocou sobre o peito de Gabriel, exatamente sobre seu coração. Feche os olhos. Sinta o lobo dentro dele. A doença é um desequilíbrio, uma guerra entre o homem e o lobo. Você precisa trazer a paz. Fechei os olhos, sentindo a pele quente de Gabriel sob minha palma. O batimento rítmico mais acelerado de seu coração. No início, não senti nada além disso. Calor, vida, um pulso. Não estou sentindo nada especial, murmurei frustrada. Use o pingente, instruiu Miriam. Ele amplificará sua conexão. Com a mão livre, toquei o âmbar que repousava contra minha pele. Imediatamente, senti aquele calor familiar se espalhando, mas desta vez mais controlado, mais direcionado. Era como se um novo sentido se abrisse dentro de mim, algo além da visão, da audição, do olfato. E então eu vi. Não com meus olhos, mas com algo mais profundo. Dentro de Gabriel, duas forças lutavam, o homem e o lobo, não mais em harmonia, mas em conflito. A doença da lua era exatamente isso. Uma ruptura no equilíbrio natural, fazendo com que as duas naturezas se tornassem inimigas, em vez de partes complementares de um todo. Consigo ver. Sussurrei maravilhada e aterrorizada ao mesmo tempo. Agora cure, disse Miriam, sua voz distante como se viesse de outro mundo. Encontre o ponto de ruptura e reconecte os fios. Não sabia como fazer isso, mas algo dentro de mim, algo antigo e instintivo, parecia saber. Deixei que essa parte me guiasse, aprofundando minha conexão com Gabriel através do pingente. Encontrei o ponto exato onde a ruptura começava, uma pequena fissura na união perfeita que deveria existir entre homem e lobo. Concentrei-me nela, imaginando-a se fechando, as duas naturezas voltando a se entrelaçar em harmonia. Estava tão imersa nesse processo que não percebi quando Gabriel levantou a mão e a colocou sobre a minha. O toque intensificou a conexão, criando um círculo completo entre nós. Senti seu lobo, poderoso, feroz, protetor, reconhecer algo em mim, inclinar-se em minha direção como se encontrasse conforto em minha presença. Não sei quanto tempo ficamos assim. Poderiam ter sido minutos ou horas. Quando finalmente abri os olhos, exausta, mas estranhamente revigorada,
Vi que Gabriel me observava com uma intensidade que me tirou o fôlego. Seus olhos, antes turvados pela dor, agora estavam claros como a noite estrelada. "O que você fez?" perguntou ele, sua voz mais forte. "Eu não sei exatamente", respondi honestamente. "Apenas vi onde a ruptura estava e tentei fechá-la." Miriam, que observava de perto, deu um passo à frente, examinando Gabriel com olhos experientes. A doença não desapareceu completamente", disse ela após um momento. "Mas foi contida. Retrocedeu." "Por quanto tempo?" perguntou Gabriel, sentando-se na cama com uma facilidade que não demonstrava há horas. "Isso dependerá de vocês dois", respondeu Miriam enigmaticamente. "O vínculo que começou na cerimônia deve ser completado. Apenas então a cura será permanente." Senti meu rosto queimar ao entender o que ela implicava. O vínculo de acasalamento, a união física e espiritual entre companheiros, era a forma mais profunda de conexão entre os nossos. Miriam sorriu diante do meu embaraço. "Vou deixá-los a sós", disse ela, movendo-se em direção à porta. "Gabriel conhece os rituais antigos. Ele saberá o que fazer." Quando a porta se fechou atrás dela, um silêncio pesado caiu sobre nós. Gabriel me observava com uma expressão que não consegui decifrar totalmente. Havia gratidão, sim, mas também algo mais profundo, mais primitivo. "Por que arriscou sua vida hoje?" perguntou ele finalmente, quebrando o silêncio, colocando-se entre mim e Victor. A pergunta me pegou desprevenida. Por que havia feito aquilo? Nem eu mesma sabia com certeza. "Porque era o certo a fazer", respondi simplesmente. Gabriel estendeu a mão, tocando meu rosto com uma gentileza surpreendente para alguém tão poderoso. "Você poderia ter morrido. Você também", retruquei. "E diferente de mim, sua vida realmente importa para a matilha." Um brilho perigoso passou pelos olhos dele. "Sua vida importa, Helena, sempre importou." Ele se aproximou mais, seu cheiro envolvendo-me como uma promessa. Para mim. Meu coração acelerou. Queria acreditar nele. Queria acreditar que havia algo real além do dom, além da necessidade de cura. "Você me escolheu porque precisava de mim", disse, tentando manter a voz firme. "Para encontrar traidores, para curar sua doença. Não porque eu a escolhi", interrompeu ele, sua voz baixa e intensa. "Porque desde o primeiro momento em que a vi realmente ajudando aquela criança Omega que todos ignoravam, soube que havia algo especial em você. Sua gentileza, sua força silenciosa, sua capacidade de ver além das aparências. Lembrei-me daquele dia, há quase 1 ano. Uma criança Omega havia caído e machucado o joelho. Ninguém parou para ajudá-la, ninguém exceto eu. Não sabia que Gabriel havia testemunhado aquilo. Observei você depois disso", continuou ele. "A forma como cuidava dos mais fracos. Como encontrava beleza nas coisas pequenas, como mantinha sua dignidade apesar do tratamento que recebia. Você me fascinava muito antes de eu saber o que era. Suas palavras desarmaram minhas defesas. Havia sinceridade em seus olhos, uma vulnerabilidade que o poderoso Rei Alfa raramente mostrava." "E quando descobri sobre meu dom?" perguntei, ainda precisando saber. "Sobre o que eu poderia fazer por você e pela matilha?" Gabriel tomou minhas mãos entre as suas, seus polegares traçando círculos suaves em minha pele. "Foi como se o destino confirmasse o que meu coração já sabia", respondeu ele, "que você era minha companheira por escolha, não apenas por necessidade." Ficamos em silêncio por um momento, o ar entre nós carregado de possibilidades. Então, lentamente, ele se inclinou para a frente. Seus lábios encontraram os meus em um beijo suave, quase hesitante, tão diferente da imagem que todos tinham do implacável Rei Alfa. Quando nos separamos, seus olhos brilhavam com um fogo controlado. "O vínculo completo pode esperar até que esteja pronta", disse ele, respeitando meu espaço. Não há pressa. Mas algo havia mudado dentro de mim. A garota invisível que sempre fui estava dando lugar a alguém novo. Alguém que sabia seu valor, que entendia seu poder. Alguém que não temia mais mostrar-se por completo. Toquei o rosto dele, sentindo a textura áspera da barba por fazer. "E se eu já estiver pronta?" perguntei, minha voz pouco mais que um sussurro.
O olhar de Gabriel escureceu com desejo, mas também com uma ternura que poucos jamais veriam. Então, complete-me, loba branca, respondeu ele, puxando-me para mais perto. Como eu espero completá-la? Na manhã seguinte, quando o sol nascente filtrava-se pelas frestas da casa de cura, acordei envolta nos braços fortes de Gabriel. Seu corpo, quente e sólido contra o meu, transmitia uma sensação de segurança que jamais havia conhecido. O vínculo entre nós, agora completo, pulsava como uma entidade viva. Não era apenas físico, mas algo muito mais profundo, uma conexão de almas. Observei seu rosto relaxado no sono, as linhas de preocupação suavizadas, a tensão constante momentaneamente ausente. Durante a noite, enquanto nossos corpos e almas se uniam, senti a fissura dentro dele fechando-se ainda mais. Não completamente. Miriam estava certa. A cura seria um processo contínuo, mas o suficiente para afastar as sombras imediatas da doença. Com cuidado para não acordá-lo, levantei-me e vesti o vestido verde que havia sido descartado na noite anterior. Caminhei até a pequena janela, olhando para o território que agora também era meu lar. Não mais como uma intrusa tolerada, mas como a companheira do rei Alfa, a loba branca cuja existência mudaria o destino da matilha. Lá fora, a vida começava a despertar. Lobos em forma humana preparavam-se para mais um dia de caça, patrulha e trabalho. Crianças corriam, rindo livremente. Ao longe, nas montanhas que cercavam nosso território, a névoa da manhã começava a dissipar-se, revelando picos majestosos cobertos de pinheiros antigos. No que está pensando? A voz de Gabriel, rouca de sono, me alcançou. Virei-me para encontrá-lo observando-me da cama, apoiado em um cotovelo, seu peito nu refletindo a luz dourada da manhã. Os ferimentos da luta com Vitor já estavam quase completamente cicatrizados. Um bom sinal. Em como a vida pode mudar completamente em apenas 2 dias, respondi com um pequeno sorriso. Antes da cerimônia, eu era invisível. Agora todos veem o que eu sempre vi, completou ele, estendendo a mão em um convite silencioso. Voltei para a cama, sentando-me ao seu lado. Gabriel puxou-me para um beijo suave que rapidamente se aprofundou, reacendendo o fogo da noite anterior. Victor voltará, disse eu quando nos separamos, a preocupação voltando como uma nuvem escura. Ele não desistirá facilmente. Gabriel traçou minha mandíbula com os dedos, seu toque enviando arrepios por minha pele. Deixe-o vir, respondeu com a confiança do predador supremo. Desta vez, estaremos preparados. Juntos. Naquela palavra, juntos, encontrei uma promessa, um futuro. Não seria fácil. Haveria desafios, resistência, talvez até mesmo batalhas. A doença da lua ainda espreitava nas sombras, contida mas não completamente vencida. Victor e seus aliados aguardavam nas fronteiras, planejando seu próximo movimento. Mas pela primeira vez na vida, não me sentia fraca ou inadequada. Meu sangue mestiço, que por tanto tempo fora motivo de vergonha, agora revelava-se como minha maior força. O âmbar em meu pescoço brilhava suavemente. O pequeno escorpião em seu interior, um lembrete constante. Mesmo os pequenos podem sobreviver entre gigantes. Juntos, repeti, selando a promessa com outro beijo. Quando deixamos a casa de cura mais tarde naquele dia, caminhando lado a lado pelo centro do acampamento, os membros da matilha se curvaram não apenas para seu rei Alfa, mas também para mim, a loba branca que havia adormecido nos ombros fortes do rei Alfa durante a cerimônia de acasalamento, chocando toda a matilha, apenas para despertar como sua salvadora. E enquanto Gabriel entrelaçava seus dedos com os meus, um gesto público de união e compromisso, percebi que tia Elara havia estado certa, embora não da maneira que eu imaginava. Quando não conseguir lutar, torne-se invisível. Mas havia momentos em que ser visível, verdadeiramente visível em toda sua autenticidade, era a maior força de todas.